Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de Outlander no ar e até que enfim vai sair aqui nesse canal o vídeo comentando o 7º episódio de Men in Kilts, a série do Sam e do Graham. Hoje nós vamos conversar sobre o 7º episódio dessa primeira temporada de Men in Kilts. Se eu não me engano, resta apenas mais um pra gente fechar essa primeira temporada e eu espero que vocês estejam gostando de saber um pouquinho do que tá rolando, né, ali na série dos dois. E não esqueça, se você tem vontade de comprar os seus livros de Outlander ou de dar continuidade, talvez você já tenha aí, mas a sua coleção ainda não está completa, eu sempre deixo um link aqui no box de descrição onde vocês conseguem comprar o livro de vocês com um precinho bem bacana, com um precinho muito bom e de quebra ainda me ajudar a ganhar uma comissão aí básica. Então sempre que vocês puderem, forem comprar o livro de vocês, puderem me dar essa força, o link sempre tá aqui no box de descrição. O episódio de hoje, o 7º episódio, ele foi intitulado Clãs e Tartãs, ou seria as várias humilhações de Graham McTavish. Quem assistiu o episódio sabe o que eu tô falando. Segundo Graham, toda essa série foi criada assim pra tirar sarro dele, porque sempre, em todos os episódios, o Sam tira sarro dele a respeito de alguma coisa. Então ele tá falando que ele tá sendo muito humilhado em todos os episódios e que essa série deveria mudar de nome. E pra quem curte aí se aprofundar nas culturas de outros países, de outros lugares, esse episódio foi perfeito, gente, porque finalmente nós vamos entender e aprender um pouquinho mais sobre os clãs da Escócia, algo que é tão importante pra eles, né? Nós conseguimos ver isso durante toda a série de Outlander, que os clãs, os tartãs, os kilts deles, né, são muito importantes pra eles. E a gente vai aprender aqui um pouquinho de o porquê dessa importância. Primeiro, eles nos falam sobre a definição de clã. O clã é como uma grande família e o chefe do clã é como se fosse o patriarca, o pai dessa família. O Graham nos conta que em gaélico a palavra clã, ela traduzida, ela significa parente. E o chefe do clã, ele tem um papel muito importante, né, para essa comunidade. Ele cuida da vida dos seus homens, das suas famílias, em todos os aspectos. Seja na vida financeira, no caso de alguma injustiça, e tudo que eles falarem, tudo que decidirem é lei. A última palavra é sempre do chefe do clã e todos têm que aceitar. A gente vê isso muito bem funcionando, né? Eles mostram pra gente isso funcionando na primeira temporada, que é onde eles focam mais ali nos clãs, principalmente ali, né, no clã Mackenzie, no Colum. A gente também vê um pouquinho lá no clã do avô do Jaime, né, na Velha Raposa, como que funciona isso tudo pra eles. Os clãs, eles tendem a fazer aliança entre si, casamentos, mas eles também entram em guerra. A gente também vê isso também lá na primeira temporada e na segunda temporada também um pouco, de como esses clãs, eles brigam entre si, né, de como eles se batem às vezes, e também como muitos se juntam e fazem as alianças. O sistema de clãs, ele surgiu no século XI, eles nos contam, e eles perderam seu poder em 1745, com o fracasso dos jacobitas em Culloden. Aqui a gente vai fazer uma visita a alguns dos clãs que eles selecionaram. Anotei aqui para não esquecer. A gente vai conhecer o clã dos MacLeods, os MacDonalds, os MacGregors, os MacLeans e o clã dos McTavish, né? Graham McTavish é o clã do Graham. Nós vamos conhecer um pouquinho agora sobre a treta, né, que há entre os MacLeods e os MacDonalds. E, gente, todos esses clãs que eles vão entrevistar aqui, que eles vão conversar com as pessoas responsáveis pelos clãs, eles sempre têm uma rivalidade entre o outro. Então, o Sam sempre faz uma piadinha com o Graham, ou vice-versa, sobre, não, a gente não pode deixar eles brigarem, tomara que saiam todos daqui vivos. Eles sempre fazem, eles sempre estão fazendo essa piadinha. Lógico, né, nós vamos pra Ilha de Skye, que foi um dos lugares mais visitados durante toda essa primeira temporada de Men in Kilts, e lá nós vamos para a igreja de Trumpam Church, se eu não me engano, esse é o nome da igreja. Nessa igreja ocorreu um terrível massacre quando esses clãs lutavam pelo controle das ilhas vizinhas. A treta toda aconteceu porque os MacLeods mataram os MacDonalds. Acontece que eles estavam numa briga, eles já estavam lutando entre si, e aí o pessoal do clã dos MacDonalds foram se esconder numa caverna, e aí o pessoal dos MacLeods queriam que eles saíssem, né, dessa caverna, foram lá e atearam fogo, né? Fizeram fumaça, na verdade, para que a fumaça fizesse com que eles saíssem. Mas o que não aconteceu, né, gente? A gente já imagina a história trágica que aconteceu. Todos morreram ali dentro, né, com a fumaça que invadiu o local.
É muito triste, né, a gente ler isso, imaginar que isso de fato aconteceu, mas os McDonald's foram lá e fizeram a retaliação deles, né, gente? Óbvio, naquela época nada passava impune, eles não deixavam nada passar assim desapercebido, e eles foram e fizeram a retaliação que aconteceu nessa igreja que eles estão. Eles mataram todos que estavam ali orando, eles estavam ali rezando, era noite, e eles foram lá e assassinaram todos que estavam ali presentes. O Graham narrando esse trecho do episódio, gente, nossa, ele é um narrador assim brilhante. É muito bom. E eles contam pra gente que até nos dias atuais existem canções de niná que contam sobre esse período. Eles brincam um pouquinho, né? Porque imaginem, são letras que são perturbadoras, né? Porque relatam um período, uma história, né? Um fato perturbador. Isso sendo uma canção de niná, não é muito agradável, né? Agora nós vamos ficar sabendo um pouquinho sobre o Tartan, e aí passa uma cena do Jaime, né, vestindo o seu kilt. É uma cena bem engraçada, porque dava muito trabalho as pessoas vestirem o kilt sozinhas naquela época. O seu kilt. Vocês lembram que ele deitava assim no chão e rolava pra vestir o seu kilt? Quem lembra disso, comenta aqui abaixo. Bom, o tartan é um tecido multicolorido entrecruzado que você encontra em qualquer coisa na Escócia. Eles revestem tudo de tartan na Escócia. Seja poltrona, seja cadeira, seja carteira, seja roupa. Gente, tudo quanto é coisa que for possível eles colocarem no tartan, eles estão colocando. E no passado, cada clã escolheu o seu tartan. Então, esses tartãs, né, esses tecidos multicoloridos, cada um dos seus clãs tem o seu próprio, o seu único. E lá na Escócia, a galera consegue olhar, né, aqueles padrões de xadrez e já identificar, não, esse é de tal clã, esse é de outro clã, esse é do clã tal. E nós vamos visitar uma fábrica de tartãs aqui. A responsável por essa fábrica é a Claire Campbell. Coincidência ou não, temos duas Claire já nesse seriado, né? Nessa primeira temporada de Men in Kilts. E aí a gente vai ver todo o maquinário, como que funciona, né? Toda a produção desse tartan, desses tecidos. E lembrando pra vocês que antes da Revolução Industrial, isso era tudo manual, não tinha máquina. E, gente, é muito bacana ver que mesmo sendo uma máquina que faz, existe todo um cuidado por trás, porque todas as linhas têm que ser colocadas assim, né, no seu ponto certinho, elas têm que ser alinhadas, elas têm que ser colocadas na ordem certinha para que o padrão saia correto, para que isso não fuja do controle, né, para que não saia uma estampa totalmente diferente, totalmente errada. Então, mesmo sendo um processo maquinário, tem que ter um cuidado por trás. E tem uma cena, gente, muito maravilhosa que eu cheguei a me arrepiar quando eu vi, que são umas mulheres. Elas já fazem esse trabalho há muito tempo, são umas senhoras, na verdade, e elas fazem esse trabalho, né, de colorir o tecido cantando. Gente, vocês lembram que lá na primeira temporada a gente também vê a Claire ajudando umas mulheres a tingirem o tecido? Que a Claire tem que fazer xixi, porque o xixi ajuda a fixar, né, as cores nos tecidos. E as mulheres ficavam lá, né, batendo o tecido e cantando numa coreografia perfeita. Porque, gente, é tudo muito perfeito a coreografia que eles fazem com o tecido enquanto elas cantam. E hoje em dia elas ainda fazem esse trabalho, não de tingir, se não me engano, mas de continuar, né, toda essa coreografia da dança ali com as mãos e os tecidos. E as músicas, para que essas músicas não sejam esquecidas, porque são músicas que acompanham eles há muitas linhagens. É muito emocionante esse trecho, gente. E agora a gente vai conhecer aqui o clã dos MacGregors, e eles têm uma treta com os McLarens. O Robbie Roy MacGregor, ele foi um fora da lei muito conhecido, se não um dos mais famosos. Ele roubava gado, gente. O gado simplesmente desaparecia, ele era muito bom nisso que ele fazia. E aí a treta já começa por aí, né? Ele morre em decorrência de uma briga que ele teve com o clã dos McLarens. E existe uma controvérsia porque eles estão ali num lugar que é a terra dos McLarens. Mas os MacGregors dizem que o seu líder, né, o Roy, ele está enterrado ali neste local. De um lado tá os MacGregors falando, não, ele tá enterrado aqui neste lugar. E aí de um outro lado tem os McLarens que falam assim, se a gente não gostava do cara, se a gente inclusive cooperou ali para que ele morresse, né, ajudou nessa morte dele, para que a gente ia deixar ele enterrado num local que é sagrado para nós? Se não me engano, é um cemitério, uma igreja, não sei, mas é um local sagrado. Então eles ficam assim, de um lado eles falam que ele está enterrado ali, né, e de um outro lado os McLarens falam, não, ele não está enterrado aqui, porque a gente jamais enterraria um rival nosso, né,
num local sagrado pra nós. Quem conhece essa história, gente, o que vocês acham? Ele tá enterrado ali ou não? Eu sei lá, eu tenho minhas dúvidas. Eu vou ali pelo lado dos McLarens, né? Eu não deixaria um inimigo meu enterrado num solo sagrado pra mim. E agora a próxima parada é no castelo de Swing, que é o castelo da família do Graham, gente. Ele faz todo um suspense, toda uma preparação, eles vão de helicóptero pra esse lugar. E os Graham nos fala aqui que possivelmente esse é o castelo mais antigo construído na Escócia de pedras. O Sam, ele meio que questiona o Graham, né? Fala, ai, será que essa sua fonte é verdadeira mesmo? Ela é verídica? Quão confiável essa fonte é? Porque sei não, hein? E esse lugar, ele tá totalmente em ruínas, esse castelo. Eles nem param por lá, eles só param, quer dizer, eles nem entram, né? Eles nem passam por lá. Eles só param, olham de longe. O lugar virou um estacionamento de combis. O Sam fica brincando com o Graham. Ai, que legal, você tem um estacionamento de combis. Porque o castelo mesmo, ele tá totalmente em ruínas. Mas aí o Sam, todo orgulhoso, todo cheio de si, vai nos levar por um passeio pelo castelo dos Frasers. Ele não é um Fraser, né, gente? Nós sabemos muito bem disso, mas o James, seu personagem, é um Fraser. E ele se identifica muito com o clã, segundo ele. Então ele nos leva a um tour, muito orgulhoso ele está, por sinal, no castelo dos Frasers, que é lindo, é magnífico. Os Frasers, eles eram um clã muito poderoso na época. Se não me engano, o nome do castelo é Belfort Castle. E o Graham fica lembrando do Sam toda hora. Eu não sei por que você tá tão orgulhoso, porque você é um Fraser de mentira, você é um Fraser fictício. Ele fica falando isso pra ele a todo momento. Os Frasers, eles eram uma família francesa e é daí que vem o nome, né? E a virtude primordial do clã era proteção e defesa. Há cerca de 700 anos eles tinham um castelo perto dali, mas esse que nós conhecemos nesse episódio, ele foi construído no início do período vitoriano. O castelo antigo que eles tinham, que era perto desse local, ele foi incendiado pelos britânicos e eles reconstruíram esse novo que nós conhecemos agora como uma demonstração de força e de poder. Fizeram um castelo muito melhor, muito maior. Os principais rivais dos Frasers eram os Mackenzie e os Murrays. Se vocês se lembram bem, né, se a memória de vocês aí tá boa, o Ian era dos Murrays. E na série a gente não vê treta entre eles não, né, gente? Pelo contrário, eles se dão até muito bem. Eles terminam esse episódio da semana com um belo jantar no Castelo Fraser, vestidos ali, né, a caráter. E, gente, eu amei esse episódio. Eu sou muito apaixonada por história. Eu já cansei de falar isso pra vocês aqui. Então foi um presente gigantesco esse episódio pra mim, porque foi uma imersão. Foi assim, né, a gente conseguiu aprender muito nesse episódio. Nós conseguimos aprender muito nesse episódio. Foi incrível, eu gostei demais. Me digam aqui o que vocês acharam do episódio dessa semana. Deixem tudo aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós nos encontramos no vídeo de quarta-feira, Clube da Leitura. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até lá. Tchau!